E aí, tudo bem? Vamos para mais um podcast aqui do Prometrópole no Smart City 2026. Que sensacional esse evento, oportunidade de conexões e trocar muitas ideias sobre inovação, turismo, agro e tantos outros assuntos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre políticas públicas para o turismo, políticas públicas regionais, né? De que forma que a gente consegue trabalhar nesse tema. E aí eu trouxe um time de peso aqui que eu vou pedir para que cada um se apresente falando a sua instituição e o cargo, por favor. Eu me chamo Sérgio Renato Bueno Balaguer, mas meu apelido político é Serginho do Posto. Estou vereador e atualmente líder do prefeito na Câmara Municipal de Curitiba, Márcio. É um prazer estar com você. Grande amigo Márcio, que honra poder estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Ladeado aqui pelo nosso querido Serginho do Posto, nosso querido Luizão, referência para toda a grande Curitiba e para todo o estado do Paraná. Eu sou Fernando Cunha, sou vereador em Quatro Barras, presidente da Câmara, estou no meu primeiro mandato. Mas a gente já tem aí ao lado do prefeito Tolardo pelo menos 20 anos de história, né? 20 anos aí aprendendo muito com ele, sobre políticas públicas, inclusive, né? E uma injeção de entusiasmo e crescimento muito forte para a nossa Quatro Barras. Márcio Barros, um prazer estar aqui contigo, participando desse podcast junto com os amigos aí, o vereador Fernando, o vereador Serginho do Posto aqui de Curitiba. Eu sou o Luizão Goulart, ex-prefeito de Pinhais, ex-deputado federal e atual secretário de Administração e Previdência do Estado do Paraná. Muito bem, eu sou Márcio Barros, superintendente da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano aqui de Curitiba. Eu vou conduzir essa conversa. Eu tenho certeza que vai faltar tempo para a gente conversar. A gente sempre fala muito, né, Luizão, que cada um cuida do seu quadrado. Mas a gente está trabalhando muito também para a integração, para que a gente converse melhor com os municípios vizinhos. É possível, Serginho, a gente pensar em Curitiba, mas claro, fazer articulações com os 28 municípios da região? É possível e é necessário, né, Márcio? A cidade de Curitiba, e juntamente com a região metropolitana, ela significa muito para a economia do estado, ela tem essa condição de você integrar as cidades. Nós somos assim, uns dependentes de outros. Eu acho que Curitiba não é isolada das demais. Eu acredito que esse diálogo e essa integração que nós estamos tendo em várias áreas é muito importante. E lá, como é que a gente faz para pensar do município para a capital? Porque a gente sempre fala assim, não, é Curitiba, e o prefeito Marquinhos sempre fala isso, né? O aeroporto de Curitiba fica em São José dos Pinhais. O autódromo ficava em Pinhais, né? Mas o presídio é em Piraquara. Isso já não existe mais porque a gente está trabalhando muito por essa integração e fazer com que a gente seja realmente um. Como é que é essa visão do município que não é a capital, por exemplo? Eu acredito que hoje a gente primeiro precisa quebrar aquele paradigma de que Quatro Barras é lá. Não, Quatro Barras é aqui. Curitiba está a 20 minutos de Quatro Barras. Existem bairros dentro de Curitiba que são mais distantes, se não em percurso, em trajeto, mas pelo menos em tempo, do que estar em Quatro Barras. Eu acho que esse é a primeira barreira que a gente precisa quebrar. Então, se a gente conseguir causar essa ruptura, Quatro Barras vai avançar muito. E hoje nós estamos trabalhando muito nesse quesito. Fazer com que Quatro Barras cada vez mais se torne um eixo do Mercosul, né, por onde tudo passa, a logística inclusive. Ali nós temos a rodovia BR-116, a Regis Bittencourt, pertinho do aeroporto, pertinho do porto, caminho de tudo. Né? Então esse é o aspecto principal sobre o ponto de vista econômico de Quatro Barras. E o turismo, Márcio, é algo que precisa cada vez mais ser pensado não apenas como uma estratégia de entretenimento para as famílias, mas também como matriz econômica. Claro. Muito bem. Luizão, a gente ouviu 2 vereadores aqui, referência, né, em Curitiba e região metropolitana, e você tem, acho que, outras visões, né, como executivo municipal, prefeito de Pinhais, como deputado federal e agora como secretário. Como é que a gente pode fazer essa integração e criar possibilidades e políticas públicas para trabalhar junto? Essa integração, com a região metropolitana, ela depende muito mais de Curitiba do que dos municípios da região metropolitana. Quando eu fui prefeito, a gente vivia uma dificuldade muito grande de integração com a capital. Né? Então, quando alguma coisa acontece num dos municípios da região metropolitana, aconteceu na Grande Curitiba.
Quando é alguma desgraça, é em Pinhais, ou é em Piraquara, ou é em Almirante Tamandaré. Então, esse paradigma está sendo quebrado, como diz ali o Fernando, e o nosso atual prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, ele tem de fato olhado para a região metropolitana de frente, né? Não como a gente viu muitas vezes no passado, que a região metropolitana era virada de costas para a região metropolitana, né? Acho que até porque o Eduardo, ele acompanhou o Prometrópole, ele comandou o Prometrópole, e agora a gente vê aqui pela Smart City, né? Nunca nós tivemos um espaço tão grande ali de representação dos municípios da região metropolitana. Tem uma secretaria onde que você ajuda a comandar ali, que é a de desenvolvimento da região metropolitana, com ações efetivas de integração. Acho que é isso que a gente precisa, menos discurso e mais prática, né? Em todas as áreas, na área de abastecimento, na área de infraestrutura, de integração, transporte coletivo, segurança pública, né? No caso o turismo, muito necessário. Se a gente conseguir divulgar bem a região metropolitana, o turista que vem para Curitiba para ficar 2 dias, de repente ele fica 3, 4, né? Tá gastando aqui, consumindo na capital, nos municípios, está se hospedando aqui. Eu acho que isso todo mundo sai ganhando. Ou seja, uma forma importante de fazer conexão são através dos consórcios, né? A Curitiba participa de alguns consórcios, né? Consórcio do lixo, da água, né? Consórcios de segurança, recentemente a prefeitura está renovando, e esses consórcios são importantes, porque ali você entende que o custeio para o município pode se tornar mais barato, que é o caso do lixo. Então a coleta do lixo, da forma que ela é compartilhada, ela pode sair mais barata aos municípios. Essa é uma forma inteligente de você lidar com um problema de uma cidade em que todos têm uma fatia de participação, e isso encarece menos ao custeio dos municípios. Isso é um fato importante. Mas eu quero lembrar uma coisa aqui que eu vivenciei com o Luizão. O Luizão era deputado estadual. Deputado estadual, eu vereador, acho que era o meu 3º mandato, e nós tínhamos uma demanda, ele com Pinhais e eu com Curitiba, que era unir os 2 municípios por meio do transporte coletivo. E o Luizão iniciou um abaixo-assinado lá, e eu iniciei aqui. E fomos nós, a URBS, em vários órgãos, DR, na época, não, perdão, fomos a URBS e também a atual agência... A Comec. Antigamente a Comec. Hoje é a MEP. E foi um trabalho assim de anos. E em 2022, isso, né, Luizão? Conseguimos integrar Pinhais com o bairro Cajuru, que é o bairro mais próximo de Pinhais, que faz limítrofe ali com o município. Então, esse aqui foi interessante, essa demanda que a gente conseguiu construir juntos, por meio desta iniciativa participativa mesmo. E buscar uma solução para as pessoas, porque nós tínhamos moradores de Curitiba que trabalham em Pinhais, e da mesma forma Pinhais com Curitiba. Esse é só um registro que aconteceu com a gente nos nossos mandatos. A gente conversando com outros prefeitos e com outras lideranças, e todos salientam, né, que, por exemplo, o mosquito da dengue não respeita o limite do município, né? O cachorro abandonado também não sabe que aquela ponte é o limite. Ou uma criança doente de um lado, ela tem que ser atendida do outro lado. Então, quer dizer, vai muito mais do que... O bandido também não. O bandido também não. Rouba um carro aqui e foge para lá, ou ao contrário. Então, essas políticas públicas são extremamente, né, importantes, né, Fernando? Eu até gostaria de ressaltar, a gente vive hoje muito refém de restrições ambientais, o que é, de certa forma, muito bom, óbvio, porque se não for assim, imagina a degradação que a gente vai ter, né? O Luizão foi prefeito em Pinhais, sabe muito bem do que eu estou falando, mas ainda assim abriu as portas para a industrialização, e algo que Quatro Barras cada vez mais está seguindo, que é a sua vocação para a logística, Luizão. Pegando o gancho aqui na esteira do Serginho, né, do que ele disse aqui dentro dessa questão envolvendo a MEP, nós temos hoje uma dificuldade, em função justamente dessas restrições ambientais, que a MEP enxerga Quatro Barras como o jardim da região metropolitana, em função também dessas questões ambientais, o que nós entendemos como algo muito positivo. E aí qual é o grande desafio? Você poder fomentar o empreendedorismo, o investimento
daquele que quer empreender, inclusive na área do turismo, de uma forma sustentável. Então vamos pegar um exemplo. Hoje, depois do cenário pós-pandêmico, você tem ali a família que já não viaja mais tão longe, até por uma questão econômica. Então, o famoso day use. Ou o fim de semana, Serginho. Né? Então hoje vai viajar para onde? Mora em Curitiba, vamos passar um fim de semana ali em Quatro Barras. Poxa, é um momento muito apropriado, talvez, dos pequenos empreendedores, até com valores não muito vultuosos, não muito expressivos, poder construir, quem sabe, recantos em áreas naturais, enfim. Como a gente já tem ali um arcabouço muito apropriado para essa finalidade, tá dado, Deus se encarregou de construir isso tudo pra gente. E aí vem também, por exemplo, plataformas digitais como o Airbnb, sim, já que estamos trabalhando aqui, estamos tratando, né, do tema Smart Cities, né, então é natural que a gente acabe pensando ideias que já estão existindo para poder trazer para nossa realidade. Então, assim, eu penso que esse é um momento muito apropriado para a gente tratar disso, mas não só ficar na esfera do pensamento, Márcio, deputado Luizão, hoje é nosso secretário, vereador Serginho, mas principalmente para a gente converter isso numa grande realidade. Acho que é o momento mais apropriado que existe e a gente está trabalhando muito forte nisso. Muito bem. Luiz, não sei que quando foi a primeira, que você foi eleito a primeira vez, em que ano foi? Prefeito? 2009. 2000, mas antes você foi vereador. Fui vereador, né? Em Pinhais, vereador e presidente da Câmara. Bem, então você já está aí há mais de quase 30 anos já na política. Você percebe que a gente está vivendo um novo momento? Teve uma virada de chave com relação a essa integração, com essa relação do Prometrópole mesmo, como você falou. Hoje nós temos um espaço absurdo aqui nesse evento. Houve uma virada de chave? Houve uma virada de chave e isso foi com muita dificuldade, muito lenta essa virada de chave, né? Não foi uma virada de chave de uma hora para outra, porque aquela experiência, por exemplo, da integração do ônibus, a experiência do consórcio da saúde, a experiência do consórcio do lixo. Na pandemia foi muito forte essa integração, porque não fazia sentido você restringir numa cidade e não restringir em outra cidade. Então foi a necessidade foi provocando essa integração. E como eu já disse antes, quando você tem um prefeito da capital que tem esse olhar para a região metropolitana, para a integração, aí essa chave vira mais rápido, ela se acelera. E todo mundo sai ganhando com isso, porque, de fato, os limites aqui na grande metrópole, eles são imperceptíveis, né? A população, ela vive migrando de um lado para outro, ou para trabalhar, ou para fazer turismo, ou para estudar, né? Existe aí uma conurbação que não tem como você ver as cidades mais de uma forma separadas. E o governo do estado atual também, o Ratinho Júnior, ele tem investido muito na integração da região metropolitana quando ele faz grandes obras, como é o caso do Contorno Norte, como é o caso da ligação ali de Balsa Nova com Araucária, de Araucária com Fazenda Rio Grande, de Mandirituba para São José dos Pinhais. Então, são obras estruturantes que facilitam ainda mais essa integração. Você também, né, Serginho? Você já é veterano aí, vocês dois, na verdade, né? São veteranos aí na política. Você tem acompanhado essa transformação, esse olhar diferente para a região metropolitana? A gente percebe a vivência ao longo dos anos mudou muito e acredito também que quando nós fizemos, Fernando, algumas reuniões que nós queríamos ter uma Câmara metropolitana. Essa era uma ideia, era um sonho que os vereadores pensavam. Fizemos vários encontros em Pinhais, fizemos em Quatro Barras na época, fizemos itinerante algumas reuniões. Mas, enfim, eu acredito que o fato de você estar sempre dialogando e conversando com os municípios e propondo soluções. O município de Curitiba tem aquela solução da segurança alimentar com os armazéns da família. Sim. Um modelo que tem dado certo nos municípios. 13? Já. São 13 municípios. Isso fortalece muito as políticas públicas do Executivo e também, modéstia à parte, o Legislativo, ele contribui muito. Ele tem um olhar muito próximo da população. Acho que isso melhora para todos. Eu acho que Curitiba, como o Luizão falou, está vivendo um momento muito oportuno. Eduardo Pimentel teve uma visão, por ter sido também secretário da Cidade de Desenvolvimento, da CECID, eu acho que também ampliou muito a visão dele no sentido desta colaboração da região metropolitana. Eu acho que tem acelerado muito nos últimos anos os convênios, o diálogo assim, diretamente, e até às vezes, Márcio, de uma certa forma,
fazendo uma troca de experiências, né, que eu acho que isso é o que vale para a administração pública. O que está dando certo lá em Quatro Barras, acho que Curitiba pode adotar, independente da sua... Né, nós estamos falando num tamanho de cidade populacional, diferentes, mas ela tem também que você pode ter condições, como Pinhais também. Luizão teve um momento muito importante durante a sua gestão, que fez com que Pinhais tivesse aquela estrutura. Melhorou a infraestrutura de Pinhais, melhorou as condições de mais negócios, criou um ambiente de negócio. Acho que isso aí foi muito importante para o desenvolvimento local. E todos ganham. Acho que esse é um jogo em que a região metropolitana, quando joga junto, todos ganham. Né? O ganha-ganha. E lá o Tolaro está no 4º mandato, né? 4º mandato. Você também acompanhou isso, né? Sim. As dificuldades que eram no início, e agora a gente está com uma conversa muito mais ampla. A vida toda, né? Então, começou em 2004, perdemos a primeira eleição. Em 2008 ele foi eleito pela primeira vez. Foi o primeiro mandato também do Luizão. Fomos na mesma época. Eu fui secretário dele já em 2009, Cultura, Esporte, Lazer e Juventude. Interinamente respondi por Administração e Finanças. Depois tive a experiência também como secretário de Comunicação, Tecnologia e Inovação, na pasta de Desenvolvimento Econômico. Fui diretor da Câmara e hoje, pela primeira oportunidade, de vereador. A virada de chave, né? O Luizão estava comentando ali referente a alguns desafios que ele presenciou e vivenciou. Lá em Quatro Barras nós tivemos uma ideia que o prefeito Tolardo, que na minha opinião foi o que fez Quatro Barras dar o grande boom no seu desenvolvimento econômico mais recente, que foi o programa Joião, que é o ônibus gratuito, né, transporte público gratuito para a população. Claro. Então, imagina o seguinte, Tarifa zero. Tarifa zero. Então, a injeção econômica que isso dá no município, né? O cidadão deixa de gastar com a passagem, o empresário que contrata deixa de gastar tendo que pagar a passagem para o funcionário, e isso vira receita no comércio, por exemplo, né? Então, agora a gente está conciliando isso tudo com um processo muito forte de desenvolvimento, tecnologia, inovação, esse processo logístico que a gente está trazendo. Quero aqui deixar um registro do meu abraço para o nosso secretário Neivo Beraldin, foi deputado estadual por 6 mandatos. Constituinte. E com muita humildade recebeu agora a missão e o convite, né, através do convite, e a missão de estar à frente da Secretaria de Indústria e Comércio e Serviço lá em Quatro Barras. Então, fantástico, a gente está muito feliz com esse momento que a nossa cidade está vivendo. Tem muitos desafios, né? A gente sabe disso. Muito bem, a conversa é boa, né? Ainda mais aqui com amigos, mas eu quero já pedir a consideração final, né, de cada um para a gente encerrar esse papo. Agradecer mais uma vez a oportunidade de conversarmos aí sobre assuntos metropolitanos, né, sobre integração, é sempre muito importante. E enaltecer o trabalho dos atuais prefeitos, né, nessa integração de reuniões constantes, de participação, de integração com o governo do estado, uma discussão muito mais próxima, né, cada vez mais próxima entre os municípios e o governo do estado. A gente sabe que nem sempre foi assim, né? Sempre havia uma distância muito grande entre o governo do estado, os municípios, a antiga Comec, né, a MEP hoje mesmo, que tem as restrições, tem a imposição da legislação, mas existe um diálogo mais próximo, existe uma estrutura da MEP mais robusta, com engenheiros, com técnicos. Ela tinha sido esvaziada. Então eu estou muito otimista, Márcio, com essa integração cada vez mais, onde que todos os municípios saem ganhando com isso. A gente está aperfeiçoando esse momento que estamos passando aí. Maravilha. Márcio, obrigado pela oportunidade. Eu sei que foi com o nosso colega. Hoje eu estou substituindo o nosso presidente, Tico Kuzma. Pediu para que a gente viesse, ele está num outro compromisso. Você que também foi entusiasta do turismo, principalmente metropolitano. Eu me lembro que a pauta do Márcio extrapolava Curitiba. Esteve com a gente na bancada. E agora ele está fazendo na prática ali agora na secretaria. É o que ele, eu acho que tem muito a ver com isso o seu legal, perfil. Porque o papel do legislativo é e hoje eu consigo executar o que foi aprovado lá. Mudou o lado do balcão. Bom, exatamente. Mudou o lado. Mas foi um prazer estar com vocês. Eu acredito também, da mesma forma que o Luizão falou, o estado, os municípios, capital, região metropolitana, com os municípios que conurbam e que estão
no dia a dia, vivenciando essas experiências que são políticas públicas, né, Fernando? O que vocês atendem, o Luizão, quando esteve como prefeito, a política pública, quando é executada muito próximo da população, ela tem bons resultados. Eu acredito que nós estamos vivendo esse momento no município de Curitiba, no estado do Paraná. O Luizão tem uma referência por ser prefeito. Eu acho que nessa época também nós tivemos uma integração maior dos municípios. A gente percebeu que... Através da associação. Associação. Então, assim, esses eventos, encontros que foram promovidos, eu acho que os resultados, com certeza, são positivos. Então, fica aqui meu agradecimento por estar aqui hoje, substituindo o meu presidente Tico Cucuz, mas obrigado pela oportunidade. Márcio, só te agradecer, né, pela oportunidade, agradecer aqui a presença desses gigantes da gestão pública, aqui o Luizão, o Serginho do Posto. Falar sobre Quatro Barras é sempre falar sobre a joia rara do Paraná, e convidar a todos aqueles que estão nos acompanhando para que se alinhem também ao trabalho do Legislativo lá de Quatro Barras. Nós criamos alguns programas extremamente interessantes, a Câmara Itinerante, que hoje está presente nos bairros da cidade, o Vereador Mirim, que traz as crianças das escolas do município para dentro do Poder Legislativo, a Escola Legislativa, que traz a comunidade para poder oferecer palestras gratuitas, oferecendo qualificação constante para dentro, para os próprios servidores da Casa de Leis. É um momento muito dinâmico que a gente está vivendo lá, e para mim, de modo muito especial, é um momento de muita reflexão, muito aprendizado. Quero deixar aqui um abraço para todos os meus pares, todos os nossos colegas vereadores lá, independentemente de cada espectro político, ideológico, individual de cada um, a gente tem lá uma harmonia muito interessante. E isso reverbera na comunidade, isso serve à nossa comunidade. E se não fosse para ser assim, de que valia, né, nós estarmos aqui reunidos, não é mesmo? Forte abraço para você e a todos que nos acompanharam. Valeu, minha gente, muito obrigado pela conversa, foi sensacional. E esse foi mais um podcast aqui do Smart City, promovido pelo Prometrópole. Até a próxima.